Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 25ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, Fortaleza, 3 de maio de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto, também presente esta sessão, doutor Lucas Holanda, representante da empresa, uma das empresas, que consta na pauta. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se estes receberam resoluções, foram enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo único do artigo 14 da portaria 140, os senhores fizeram as observações necessárias e agora Evaneide fará a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores para posterior aprovação. Passo a palavra, Evaneide, para a leitura dos processos relacionados. Bom dia a todos. Foram enviadas as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, resolução do processo 5465-2017, auto de infração 2017-150-29. Da relatoria do doutor Carlos César Quadros Pierre, resolução referente ao processo 785-2017, auto de infração 2016-250-72. Processo 1227-2015, auto de infração 2015-030-35. Processo 3175-2017, auto de infração 2017-020-47. Processo 3174-2017, auto de infração 2017-020-46. Processo 956-2017, auto de infração 2016-25540. Processo 4932-2017, auto de infração 2017-10255. Processo 3947-2016, auto de infração 2016-19683. Processo 3406-2013, auto de infração 2013-11625. Processo 4045-2014, auto de infração 2014-12327. Processo 4045-2014, auto de infração 2014-123-27. Processo 1228-2013, auto de infração 2013-04785. Processo 175-2016, auto de infração 2015-17932. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 1125-2018, auto de infração 2018-132-013-2000. Processo 1126-2018, auto de infração 2012-013-33. Processo 2832-2018, auto de infração 2018-062-49. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 6229-2017, auto de infração 2017-180-39. Foram entregues os despachos referentes aos processos 2834-2018, auto de infração 2018-06257, processo 2835-2018, auto de infração 2018-06260, da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos. Entregue também os despachos referentes ao processo 2397-2018, auto de infração 2018-04122, e processo 1122-2018, auto de infração 2018-0340, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Foram entregue também o despacho referente aos processos 551-2013, auto de infração 2012-15668, e processo 5470-2017, auto de infração 2017-15019, da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, e, por último, o despacho referente ao processo 5466-2017, auto de infração 2017-15023,
Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Foram esses, senhor presidente. Senhores, eu indago se alguma alteração seja feita dos processos que foram encaminhados e agora vão constar na ata, na data de hoje. Não tendo nenhuma observação a ser feita e também não tendo a ata a ser lida, né, porque foi lida na última sessão, vamos dar início aos nossos trabalhos, à ordem do dia, e já anuncio o processo de número 2550-2018, auto de infração 2018-049-34, em que é recorrente Balu Doces Eireli, recorrido, célula de julgamento em primeira instância, relator doutor Pedro Jorge, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a parcial procedência, a sugestão da assessoria processual tributária. Temos aqui a presença do doutor Lucas Holanda, advogado da parte, que fará sustentação oral do processo no momento oportuno. Passo a palavra ao doutor Pedro Jorge, lembrando que nós temos mais 2 processos. O segundo processo, doutor Pedro, também da empresa, da sua relatoria, 2018-049-26, ele guarda semelhança com a matéria, falta de estruturação, é isso? Só para confirmar. E indago também se podem ser relatados em conjunto. O doutor Lucas tem alguma observação a ser feita? Deve ser analisados em separado. Por mim, sem problema, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge, é possível apreciar em conjunto? Acredito que sim, eu não tenho dificuldade, Okay. não. Eu estou tentando... Matheus, alguma projeção? Então, vamos fazer a leitura, né, do processo e, no momento, destacamos os principais pontos nos 2 processos. Posteriormente, faremos aí as observações. Doutor Pedro Jorge, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, doutor Manuel Marcelo, bom dia aos nossos conselheiros, doutor Carlos César Pierre, doutor William Falcão, doutor Felipe, doutora Helena, doutora Mônica, nossa secretária, doutora Evaneide, nosso procurador, doutor Matheus Viana, e o advogado, nosso colega, doutor Lucas Holanda, que está aqui representando a empresa, o contribuinte. Né? Então, vamos aqui. É o processo, como foi falado aí pelo presidente, 2550, 2018, né? E a recorrente é a Balu Doces, né, Eireli. A presente demanda consiste em uma auto-infração lavrada para cobrança de multa no valor de R$ 97.946,84, deixar de escriturar no livro próprio para registro de saída dentro do período de apuração do imposto, documento fiscal, de operação ou prestação realizadas, ao analisarmos as ECFs do autuado constante nas informações complementares em anexo, verificamos que parte dos mesmos não foram escriturados na SPED da empresa, no montante de R$ 979.468,38. O período de infração foi 1º de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. A penalidade foi a 123.1G, da Lei 12.670. A autuada apresentou impugnação alegando cessamento de direito de defesa, a ausência de penalidade específica na época dos fatos, o reenquadramento da penalidade para a residual, no artigo 123.8D, ou a aplicação do 126 na mesma lei. Em análise, em primeira instância, o julgador de primeiro grau afastou todos os argumentos do contribuinte e julgou o auto de infração procedente, por entender que não houve qualquer tipo de vício formal no lançamento e que a obrigação de escrituração das notas fiscais de saída sempre existiu. Além disso, entendeu que as resoluções apontadas como paradigma dizem respeito à situação distinta do caso concreto, bem como entendeu que não deve ser efetuado o reenquadramento para a penalidade prevista no artigo 126 da lei do ICMS, uma vez que as operações não estavam devidamente escrituradas, não havendo razão para a realização da perícia.
Afirma, por fim, que, em razão da infração cometida, fica o contribuinte sujeito à penalidade prescrita no artigo 126 da Lei 12.670, pois, apesar de ter o autuante indicado no auto de infração à penalidade prevista no artigo 123, inciso 1, a linha G, efetuou o cálculo da multa em conformidade com o artigo 126 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Não haverá, portanto, mudança no valor do crédito tributário devido. A súmula 58, o contribuinte apresentou um recurso ordinário, reiterando os argumentos contidos na impugnação, destacando em especial o cerceamento de direito de defesa, é claro, tendo em vista as seguintes circunstâncias: penalidade apontada no auto de infração e em suas informações complementares é aquela prevista no artigo 123, 1G, falta de recolhimento de tributo. Penalidade descrita é a falta de escrituração do livro de saída de operações com submissão tributária. A decisão de primeira instância aponta como penalidade correta o artigo 126, mas determina total procedência quando o auto, na verdade, foi lavrado com a penalidade prevista no artigo 123, 1G. Destaca ainda que as operações estavam escrituradas em seus livros contábeis, o que ensejaria a redução da multa aplicada, conforme legislação vigente à época, mas essa documentação não teria sido apreciada em primeira instância. Pede também o reenquadramento para o artigo 123, 8D, ou para o 123, 8L, da Lei 12.670. Analisando o caso veio para a assessoria processual tributária e ela emitiu parecer e opinou pela parcial procedência, mantendo os fundamentos da decisão de primeira instância, mas reenquadrando a penalidade prevista no artigo 123, 8L e na lei 12.670, uma vez que foi verificado que o contribuinte emitiu documentos fiscais eletrônicos no período fiscalizado e não informou os mesmos seu SPED. Então é isso, presidente. Doutor Pedro, para os dois processos, o que diferencia, eu fiquei curioso, diferencia o primeiro processo do segundo? Apenas o período, operação saída, entrada, e não ficou... Só para destacar isso. Certo, presidente. O segundo processo. Deixa eu só abrir aqui, que eu estou enrolado aqui nessa... Presidente, tem o mesmo período e tem dizendo que é saída dos dois. Eu achei muito... exatamente, todos os dois saídos aqui. Para saber por que dois processos. Deixar de escriturar a lavratura, 97 mil, isso aqui foi o primeiro, né, que a gente acabou de ler. Deixa eu ver aqui o segundo aqui. Deixa eu voltar aqui para... Doutor Pedro, enquanto o senhor verifica... Pronto. Da forma regimental, eu já passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para se manifestar, né, sobre a matéria, e depois o senhor retorna dando destaque a esses pontos que foram levantados. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, Evaneide, nossa queridíssima secretária, muito bom dia. Doutora Mônica e doutora Helena também, muito quietas. Nosso presidente, as boas-vindas aí ao doutor Lucas, seja muito bem-vindo. Mas parece que o doutor Lucas não vai ter muita dificuldade, não. Os processos que são relatados, me parece que são simples. Porque quanto ao fato apontado, que é a falta de escrituração no SPED, dos equipamentos, das notas fiscais emitidas, ou dos cupons emitidos pelo equipamento emissor de cupom fiscal, quanto a penalidade, quanto à infração, quanto à infração, me parece que está clara, que é essa falta de indicação no SPED desses documentos. O que podemos ter aí é uma discussão a respeito Estou com um pouco de alergia só. Já tomei um remédio. A respeito da penalidade a ser aplicada. Acho que a discussão maior vai se limitar à aplicação de penalidade. Porque o contribuinte, ele vai numa linha que me parece razoável, quando ele solicita que não seja aplicado o artigo. Inicialmente, ele pede que seja aplicado o artigo
126, parágrafo único, que trata de mercadoria sujeita à substituição tributária, e ele trabalha com essas mercadorias sujeitas à substituição tributária. E, portanto, poderia ser aplicado o artigo 126, parágrafo único. Mas o 126, parágrafo único, não pode ser aplicado, porque quando as notas fiscais estão regularmente escrituradas, e não é o caso da qual não pode ser aplicado o artigo 126, parágrafo único. Mas me parece que a aplicação da sanção mais benéfica, até porque até pertinente ao caso, que é a falta de escrituração de equipamentos, ou omissão de equipamentos, de informações, informações por meio eletrônico, por meio digital, implica numa redução razoável da penalidade, que é aquela prevista lá no artigo 123, 8L. E é nesse sentido, e a falta de escrituração específica, a Procuradoria já vem defendendo, mas se submete ao entendimento da Câmara, no sentido que deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 123, 8L. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, presidente. Obrigado, doutor Matheus. Eu estou com um probleminha aqui na internet, ela está um pouco, está variando, que é uma inconsistência. Doutor Pedro Jorge, o segundo nota fiscal, é isso? Doutor Pedro Jorge. Presidente, eu não ouvi direito aí, porque ficou cortado aí. Diga o que o senhor falou aí. Não, apenas pedir para identificar se o senhor já verificou o que diferencia o primeiro processo do segundo. Eu acredito que é só uma questão de nota fiscal mesmo, porque é o mesmo período, nota fiscal de saída, acho que é só um número aqui, que eu não sei se... O primeiro processo, ele fala de SF, e o segundo fala de nota fiscal. Talvez nota fiscal, exatamente, é a diferença. Bom, na forma regimental, eu passo, então, a palavra ao doutor Lucas Holanda para a sua manifestação. Eu estou com a câmera desligada por conta da interminência aqui da internet. O doutor Lucas, com a palavra. Eu agradeço a palavra, deixo aqui meus cumprimentos ao senhor presidente, Manuel Marcelo, ao senhor relator, a PGE, na pessoa do doutor Matheus, a secretária, Vaneide Duarte, aos demais conselheiros, um bom dia a todos. De fato, como o doutor Matheus reiterou, é uma questão corriqueira nesse tribunal, a questão da penalidade aplicável à falta de escrituração. No caso, a contribuinte vem hoje com o objetivo de discutir o reenquadramento dessa penalidade. No caso, conforme se vislumbra no auto de infração, em ambos os autos, é aplicada a penalidade do artigo 123, 1G, mas ele aplica o 126 combinado. O 126, tanto o caput quanto o parágrafo único. Coloca penalidade combinada, tendo em vista que as mercadorias são de substituição tributária, sujeitas ao ICMS de substituição tributária. O que acontece? O artigo foi colocado o artigo 126, mas ele foi colocado com a redação atual. E a redação atual surgiu em 2017. Os fatos não foram de 2017, os fatos foram de 2014 e 2015. Então, de acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 106C, a lei tributária ela é aplicada na época dos fatos. A redação anterior é a que prevalece, a redação da época dos fatos. Então, na época dos fatos, o parágrafo único, ele prevê uma redução da penalidade de 10% para 1%, e essa redução é com o registro das notas na escrituração fiscal ou contábil. Então, no parecer, ele menciona que essa penalidade não se aplica porque as notas não estão na SF. No caso, ele na FD, desculpa, não houve transmissão na FD, quando no caso deveria ser na SF. Inclusive, a contribuinte junta os livros razão na escrituração contábil, não na fiscal. E essa documentação não foi apreciada
não foi analisada, essa questão da aplicação da penalidade com a redação da época dos fatos também não foi analisada na decisão de primeira instância, nem no parecer, né, foi analisada a penalidade apenas com a redação atual, que a contribuinte entende que não seria o caso. Então, a primeira tese é para a aplicação do parágrafo único do artigo 126 com a redação da época dos fatos, que os fatos foram em 2014 e 2015. Né? Então, nos dois autos, prevalece essa tese como sendo a primeira tese subsidiária. A segunda tese já é bem conhecida pelos senhores, trata-se do reenquadramento para o artigo 123.8L. O artigo 123.8L, ele prevê a omissão em arquivos eletrônicos. Ele traz no seu núcleo verbal, omitir informações em arquivos eletrônicos. Deixar de escriturar é uma omissão, EFD é um arquivo eletrônico. Então, a penalidade se aplica perfeitamente. Não se tem aqui o objetivo de negar a aplicação do artigo 123.1G, e sim de defender a aplicação do 123.8L, que se defende a aplicação dos dois. E no caso, de acordo com o artigo 112 do Código Tributário Nacional, quando se há uma dúvida quanto à capitulação legal de um fato, deve-se aplicar o mais benéfico ao contribuinte. Então, muitas vezes, a gente vê, mas a penalidade do 123.1G é mais específica ou mais antiga. Ela pode até ser mais específica, mas o critério não é esse. O critério é o mais benéfico ao contribuinte. Uma vez que o 123.8L se aplica ao caso concreto, ele é mais benéfico ao contribuinte, porque ele prevê uma penalidade de apenas 2%, limitada a 1.000 FIIs. Então, segundo o critério estabelecido pelo Código Tributário Nacional, essa é a penalidade que deve prevalecer. Então, os pedidos da defesa se tratam do reenquadramento da penalidade para aplicação do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96, a reduzir a penalidade para 1% do valor das operações, tendo em vista que a contribuinte junta os livros razão em seu recurso ordinário. E, subsidiariamente, também julgamento de parcial procedência, para o reenquadramento da penalidade para o artigo 123.8L, tendo em vista que esse artigo é mais benéfico ao contribuinte. Agradeço a palavra. Obrigado, doutor Lucas. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Eu indago aqui se já fizeram os cálculos, né? Parece que o 123.8L é mais favorável, né, do que o 126, parágrafo único. É justamente porque limita nas 1.000 FIIs, né? Porque são 2%, mas limitado ao 1.000 FIIs, né? Ok. Então, esse cálculo já está demonstrado aí no parecer, né, doutor Pedro Jorge? Ok, Senhor mais presidente, alguma opção, senhor? meu presidente, mas pelo que eu entendi, ou eu entendi errado, o que o doutor Lucas está argumentando, e tem que ser analisado, é que ele está pedindo o 126, em primeiro lugar, o parágrafo único do artigo 126, dizendo que os fatos, né, foram relativos ao exercício 2014 e 2015, quando, nessa época, o parágrafo único dizia que aplicava-se, o artigo 126 dizia que aplicava-se o parágrafo único quando as operações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte. É isso que ele está alegando, pelo que eu entendi, que não estava nos livros fiscais, mas estava nos contábeis. É isso eu acho que... Né? Doutor William, doutor Lucas, com a palavra. Só para esclarecimento. Eu assino embaixo do que o doutor William mencionou. Realmente, o 126 com a redação atual, ele não é mais benéfico que o 8L, porque ele aplica uma penalidade de 10% e o 8L aplica de 2% limitado a 1.000 FIIs. Só que, como o doutor William mencionou, havia essa ressalva. Na época dos fatos, era permitido o redutor previsto no parágrafo único, caso o contribuinte registrasse as operações em livros contábeis. Então, a penalidade seria de 1%, não de 10%. No caso aqui no parecer, foi
colocado os 2%, ele inclusive faz uma discriminação dos períodos em que é mais vantajoso 1.000 FIIs. Ele coloca aqui 2%, FIIs, mas se fosse 1% seria ainda mais benéfico, por isso essa é a primeira tese. E a contribuinte reitera que deve ser aplicado a legislação da época dos fatos em homenagem ao artigo 106 do Código Tributário Nacional. Agradeço mais uma vez. Obrigado, doutor Lucas. Só para pontuar, em termos de cálculo, né, o valor lançado no primeiro processo, a multa de R$ 97.904.084, se aplicar 1%, dá R$ 979,46. Então, parece um valor inferior ao valor das UFIS, doutor Pedro. E o segundo processo... É isso mesmo. Também, né, daria R$ 650, exatamente. Então, a discussão é nesse sentido, foi a minha primeira pergunta, com relação à penalidade a ser aplicada, né, se esse cálculo já tinha sido efetuado. O processo está em discussão. Há também uma preliminar de nulidade, senhores. Processamento de lei de defesa, né, que pelo menos no recurso formalmente está nesse sentido, da imprecisão que gerou o incessamento da lei de defesa. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, vou esperar o relator se manifestar sobre essa nulidade primeiro, né? Deve ser objeto primeiro, né? Presidente, eu afasto a nulidade, viu? Eu afasto essa nulidade aí. Em discussão, senhores. Que nulidade é essa que eu não... Cerceamento de direito de defesa. O quê? Porque o quê? Que ele está pedindo cerceamento de direito de defesa? Ele está pedindo porque houve a modificação na decisão, né? Do 123 para o 126. Do 123 para o 126. Não tendo discussão, vamos avançar, né, na questão de mérito. Doutor Pierre. Presidente, eu tenho entendimento, deve ser aplicada a penalidade à época dos fatos. Então, o 126, como é que ele era regido, doutor Matheus? O que é que ele dizia na época? Exigia o pagamento do imposto? Eu posso ler, se possível. Pois não, doutor. Por favor. O 126, na redação da época dos fatos. Primeiro caput. O caput não teve grandes mudanças, né? As infrações da corrente de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido, bem como as amparadas por não incidência ou contempladas com isenção incondicionada, ficam sujeitas a multa de 10% sobre o valor da operação ou prestação. Aí não seria interessante, né? Seria mais benéfico 8L. Aí vamos aqui para o parágrafo único. A penalidade prevista no caput será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações, quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte. A mudança que ocorreu em 2017 foi que esse termo, ou contábeis, foi retirado. Então, a partir de 2017, vale apenas para a escrituração nos livros fiscais. No entanto, como a penalidade, como os fatos foram 2015 e 2014, se postulou que fosse aplicada essa redação com esse termo ou contábeis. Inclusive foram juntados os livros razão. Obrigado, doutor Lucas. Doutor Pierre. Senhor presidente, eu sou do entendimento que o contribuinte tem razão. Deve ser aplicado, no caso, ao 123.8, o 126, parágrafo 1º, na sua redação da época dos fatos. Doutora Helena pediu a palavra. Não, eu pedi a palavra, mas o próprio doutor Lucas acabou de me explicar, porque eu ia perguntar exatamente se tinham sido acostadas aos autos, alguma comprovação de que essas operações foram realmente escrituradas nos livros contábeis da empresa. Mas ela acabou de dizer que elas foram anexadas, as cópias de que elas foram escrituradas no livro razão, é isso? Exatamente. No caso, ainda não foram apreciados os documentos, né, na decisão nem no parecer. É exatamente o motivo da alegação em recurso.
Pois é, porque eu acharia prudente verificar realmente se essas operações foram escrituradas, né? Esses livros contábeis, antes de se decidir que pela aplicação dessa penalidade aí é indicada pela parte, solicitada pela parte e pontuada aí pelo doutor Pierre. Mais algum conselheiro quer discutir? Tem como o doutor William fazer essa verificação aí, ou teria que baixar isso em diligência para poder... Não tem como ver, não, porque o primeiro auto são notas fiscais, são documentos fiscais constantes do SCF, o emissor de concurso fiscal saiu, são muitos documentos e não foram escriturados na FD. O segundo talvez seja mais fácil, mas aqui fazer esse trabalho fica complicado, porque são as notas fiscais eletrônicas, são menores quantidades. Pois é, senhor presidente, me permita, então, tomar uma decisão por uma redução de penalidade, apenas porque a parte está alegando que foram escriturados nos livros contábeis, sem a gente ter essa certeza, eu acho um pouco temeroso. Então, eu sugiro aqui que seja feita realmente uma diligência para se averiguar se essas operações foram escrituradas nos livros contábeis da empresa. É porque o 8L já seria direto, né? Mas aí, realmente, o parágrafo único aí do 126, a gente tem que ter essa comprovação, né? Em discussão, senhores. Os senhores é que decidem se baixar o custo do processo, realização de diligência, ou se há elementos que comprovam efetivamente o registro contábil. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, Helena, pela observação. Realmente, a doutora Helena tem razão. Eu estava partindo do pressuposto que ele já estava verificado nos autos, né? E que a discussão era só a questão de direito e não fática, se aplica-se ou não. Mas há uma questão fática aí também. Eu concordo com a doutora Helena que deve ser baixado em diligência para verificação se realmente esses documentos constam nos livros contábeis da empresa. Inclusive, segundo o doutor Lucas, já anexado ao processo. É isso? Doutor Matheus, quer fazer alguma observação com relação a dois processos? Não, senhor presidente, acho que o encaminhamento sugerido pela doutora Helena está certíssimo. Tem que conferir, não há condições, e o doutor Ilami não poderia conferir isso, nós não poderíamos conferir, tendo em vista a quantidade de documentos, e não é um meio físico que facilmente você verifica, né? Então tem que ter diligência para verificar, identificar se eles foram escriturados regularmente na contabilidade, porque essa é a diferença da redação do dispositivo atual para o dispositivo anterior, para a norma anterior. A norma anterior se referia aos livros contábeis também. Hoje, a norma só prevê a escrituração regular para aplicação do parágrafo único, quando tiver escrito só no livro fiscal. Então, a exigência é do livro fiscal. A contabilidade hoje não implica, não tem consequência na redução da multa. Então, tem que verificar isso e aplicar a legislação vigente à época mesmo. É isso, senhor presidente. Obrigado. Doutor Matheus, alguma discussão adicional, senhores? Doutor Pedro, com relação à preliminar nulidade, algum voto em sentido contrário? Doutor Pedro, vamos votar. Com relação à nulidade... A nulidade, eu afasto a nulidade. Pois não, pode continuar. E acato a sugestão da doutora Helena para baixar o processo em diligência, para que seja analisada a questão dos livros contábeis, né? Se estão realmente escriturados nos livros contábeis, como o doutor Lucas aí acabou de falar, para poder a gente julgar com segurança. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Então, a Câmara, por decisão unânime, resolve preliminarmente afastar a nulidade suscitada pela parte por cessamento do direito de defesa e resolve também, por decisão unânime, baixar o custo do processo de realização de diligência para verificar se as notas fiscais constantes e ISFs constantes nos autos aqui lavrados
estão devidamente escriturados na escrita contábil do contribuinte. Então, vamos dar prosseguimento. Temos mais um processo da Balu Doces Eireli, processo da relatoria do doutor Felipe Amaral, só localizando aqui para anunciar. Processo de recurso 2547/2018, auto de infração 2018-04919, que é recorrente Balu Doces Eireli, recorrido, célula de julgamento em primeira instância, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria sugere a parcial procedência. Presente a sessão para ostentação oral, Dr. Lucas Holanda, que no momento oportuno passaria a palavra. Nesse momento, com a palavra, o Dr. Felipe Amaral. Bom dia, senhor presidente, colegas conselheiros, senhora secretária, doutora Eva, doutor Matheus Viana, procurador, advogado, muito bem-vindo, doutor Lucas Holanda. Senhor presidente, conforme já pregoado, né, o auto de infração 2018-04919, em que o contribuinte foi atuado sob o seguinte relato, que faço a leitura livre. Falta de recolhimento do ICMS relativo ao diferencial entre as alíquotas interna e interestadual. O contribuinte deixou de recolher R$ 12.375,66 em ICMS, valor relativo ao diferencial de alíquota devido pela entrada interestadual de notas fiscais cadastradas no SPED como imobilizado e ou material para uso e consumo, conforme informações complementares. Assim, senhor presidente, verificada a ausência de recolhimento do diferencial de alíquota em operações interestaduais para ativo imobilizado ou para consumo, identificou-se a infração aos artigos 3º, inciso 15 e 589 do regulamento ICMS, promovendo-se, por força disso, o lançamento do ICMS no valor de R$ 12.375,66, aplicando-se ainda a multa de igual valor, com base no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670, de 96. O contribuinte apresenta, então, impugnação na qual traz os seguintes fundamentos. Né? Primeiramente, é arguído, senhor presidente, a ocorrência de bis e idem, uma vez que teria sofrido uma penalidade no auto de infração 2018-04921, dígito 2, no percentual de 20% sobre o valor das operações, qual, inclusive, ele afirma que foi paga, e que essa penalidade teria sido referente às mesmas notas fiscais identificadas no auto de infração. Aí defende, presidente, que embora essa penalidade, neste auto de infração referido, tenha advindo da falta de oposição do selo fiscal de trânsito, não seria devido à aplicação de duas penalidades envolvendo as mesmas operações. Por força disso, alegando que seria o bis e idem, ele pede a improcedência do auto de infração. Seguidamente, mas nas questões de mérito, embora o contribuinte reconheça que incida o diferencial de alíquota nas operações de uso e consumo, né, de aquisições para uso e consumo, ele defende que várias das notas fiscais apuradas na fiscalização, ela refere-se, na verdade, à aquisição de bens de artigo permanente da empresa e insumos à produção industrial, pelo que entende dessa forma, que não seria devido o diferencial de alíquota. Né? Em seu favor, invoca o artigo 13b do regulamento do ICMS, na qual se regularia que as aquisições de ativo permanente, o ICMS de diferença de alíquota, ele teria diferido para o momento de sua posterior desincorporação. Com relação aos insumos à produção industrial, aí aqui ele inclui também, né, as embalagens, pratos, travessas, bandejas, defende também a não incidência do diferencial de alíquota do ICMS por aplicação dos artigos 506, 508 do regulamento e cita ainda a nota explicativa 02 de 2008, pela qual justamente relata que quando os bens são adquiridos em processo de industrialização, esse diferencial de alíquota ele não seria exigido. Né? Dessa forma, presidente, verificando que dentre as notas apuradas
a essas duas rubricas que ele entende que deveriam ser excluídas da aplicação, da cobrança do imposto e da aplicação de penalidade, ele pede uma perícia, seja realizada uma perícia para justamente a identificação dessas operações e a consequente exclusão da base de cálculo, já que ele entende que tanto as aquisições para bens do ativo imobilizado como o processo de industrialização não seriam devidos o ICMS por ocasião, efetivamente, da entrada. Né? Em julgamento de primeira instância, afastou-se inicialmente a alegação do bis in idem, sob o argumento de que, na verdade, trata-se de infrações originadas em fatos diversos, né? São infrações diversas. A primeira, referente à ausência de selo fiscal de trânsito, né? E, neste caso aqui, é uma multa decorrente do não recolhimento, né, do valor do ICMS correspondente. Então, a sala de primeira instância afasta a arguição de bis in idem. Quanto ao mérito, o julgador singular registrou que, na verdade, o diferencial de alíquota é devido, sim, nas operações envolvendo a aquisição de ativo imobilizado. Ele cita que o artigo 2º, inciso 5, a linha B, artigo 3º, inciso 15, e o 589 do nosso regulamento do ICMS, né, de modo que, neste aspecto, não subsistiria o fundamento invocado pelo contribuinte. Aí, quanto à alegação de bens para fins de consumo em processo de industrialização, o julgador de primeira instância, na verdade, informa que foi utilizado pela fiscalização as informações dadas pelo próprio contribuinte em sua escrituração fiscal, na qual registrou essas operações sobre a CFOP 2551 e 2552 para identificar o bem de ativo permanente, e CFOP 2556 e 2557 para indicar compra de material de uso e consumo. E aqui, senhores conselheiros, o que o contribuinte informa é que, nada obstante ter sido assim identificada em sua escrituração digital, na verdade, material, né, analisando as mercadorias indicadas nas notas fiscais, ao invés de uso e consumo, por exemplo, teriam bens que eram empregados na industrialização. Então, nada obstante, tem sido ele o responsável por informar com essa imprecisão essas CFOPs nas notas fiscais, ele pede a perícia para que, efetivamente, seja identificada a natureza, né, da aquisição e, consequentemente, aqui a sua exclusão da base de cálculo. Né? Na julgamento de primeira instância, na verdade, não foi apreciado se essas mercadorias foram ou não efetivamente usadas para uso e consumo ou industrialização. Pegou-se tão somente as informações já prestadas pelo próprio contribuinte, que ele mesmo aponta inconsistências aqui em sua defesa de recurso, e por força disso simplesmente negou, né, não apreciando a questão da industrialização. O recurso apresentado, as mesmas questões são reiteradas, os argumentos de defesa, inclusive quanto à perícia, né? Inclusive, não tinha sido realizada a questão dos quesitos, mas já nos memoriais aqui também, apresentados hoje pelo contribuinte, inclusive faz a questão dos quesitos, que se refere justamente à identificação, né, dessas operações, se são para ativo permanente, as quais são para industrialização e as quais efetivamente seriam para uso e consumo. Né? Ele reitera isso nos memoriais, acredito que também na tribuna. E a análise da assessoria processual tributária, o presidente referenda, na verdade, todos os fundamentos de primeira instância, opinando pelo desprovimento do recurso e a manutenção do julgamento de procedência da ação fiscal. Então, isso era o que tinha relatado. Obrigado, doutor Felipe. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Vieira Neto para a sua manifestação. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, mais uma vez, doutor Lucas. A questão acaba resultando também numa indagação fática, afinal.
essas mercadorias, esses bens que foram adquiridos, foram destinados ao ativo permanente ou foram utilizados ao consumo? Se destinado ao ativo permanente, é devido ao diferencial de alíquota. Mas o contribuinte, nessa hipótese, levanta, inclusive, mais um elemento. Ele diz, olha, mas nesse caso, sendo bem do diferencial de alíquota, ainda assim não seria, sendo bem do ativo permanente, ainda assim não seria devido o diferencial, tendo em vista que, por conta do regime especial que ela tem um imposto diferido na aquisição desses bens de ativo permanente. É uma questão a ser esclarecida melhor. E o outro ponto é que ela diz, olha, essas mercadorias, na verdade, elas não se destinam a ativo permanente, são utilizadas no processo industrial. Né? Então, a infração foi apontada e foi detectada pelo agente fiscal a partir das informações que foram prestadas pelo próprio contribuinte. Razão pela qual o julgador singular e a consultoria também acaba se manifestando no sentido, olha, essas informações foram prestadas pelo próprio contribuinte, portanto, é válida a autuação. Mas me parece que quando o contribuinte vê os autos e diz, não, desses bens ou dessas mercadorias que foram adquiridas, parte é utilizada diretamente no processo industrial da empresa e não para ativo permanente ou uso e consumo. Então, me parece que se não há elementos que a gente possa, nesse momento processual, identificar se é uma coisa ou outra, o caminho a seguir será o mesmo do processo anterior. Ou seja, verificar, afinal, se esses bens são do ativo permanente, ou de uso e consumo, ou são mercadorias a serem utilizadas, ou que foram utilizadas no processo industrial. E a partir daí é que se poderá, então, verificar se houve ou não o recolhimento do diferencial de alíquota. Um outro ponto, citado pela parte também, que me parece que é interessante, que é uma bitributação, um bis in idem, porque sobre o mesmo fato estaria sendo aplicado a penalidade duplamente, porque em relação a essas notas fiscais, ela já teria sido autuada em um processo anterior por falta de selo de nota fiscal. E agora estaria sendo autuada novamente por falta de recolhimento diferencial de alíquota. Me parece que as explicações que foram dadas lá pelo julgador de primeira instância e pela consultoria também elas afastam essa ilação ou esse raciocínio. Por quê? Uma trata-se de obrigação, descumprimento de obrigação tributária acessória anterior, que não tem relação com a falta de recolhimento diferencial de alíquota. A falta de selo, de selagem da nota fiscal, no posto fiscal, não tem absolutamente nenhuma relação com o diferencial de alíquota, razão pela qual não se pode dizer que haveria aí um bis in idem em relação à sanção que está sendo aplicada. Os fatos são distintos e não tem nenhuma conexão. Então, não seria o caso de aplicação da denominada concussão, como já tem sustentado aqui nosso conselheiro, doutor Pierre. Eu acho que aqui não há nem discussão, porque são absolutamente distintas as infrações. Uma é falta de recolhimento principal e a outra é descumprimento de obrigação tributária acessória, que não se relaciona com o descumprimento da obrigação tributária principal. Então, senhor presidente, diante dessas considerações, talvez, salvo se o doutor Felipe tiver informações mais precisas a respeito da matéria, o caso seria, sim, de uma diligência também para verificar, afinal, esses bens são do ativo permanente ou são mercadorias utilizadas no processo industrial. É a manifestação inicial, senhor presidente. Vamos aguardar aí a decisão da Câmara e a manifestação do doutor Lucas. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Lucas Holanda para a sua manifestação.
Bom, no auto em questão se discute dessa vez a falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota. Né? No caso, a penalidade imposta é a do artigo 123.1c. Essa questão do bis idem, da extinção, né, que se alegou, no caso foi alegada uma extinção porque já houve a quitação do outro auto, né, senão seria uma tese de improcedência. Mas o que acontece? Essa penalidade do 123.3M, falta de aposição de selo fiscal, é altíssima, né? Ela é 20% do valor das operações. Então, percebe-se que o ICMS, a alíquota modal, é 18%, e o DIFAL ele é ainda menor, a alíquota menor. Então, a operação ela tem o objetivo de evitar uma falta de recolhimento, já sendo alto o suficiente para albergar o valor do tributo e ainda outro valor referente à penalidade. Então, essa penalidade do 123.3M, ela engloba a falta de recolhimento. Então, assim, já foi cobrado um valor que é 2 vezes o valor do tributo e ainda tem uma outra penalidade de falta de recolhimento, seria uma cobrança de 3 vezes o valor do tributo, né? Seria até um confisco, inclusive. Por isso se alegou o bis idem, né? Já que o auto de infração, que trata da falta de aposição de selo fiscal, já foi quitado. Então, essa é a tese principal da contribuinte, que é a extinção do auto de infração em razão do pagamento. A tese subsequente é de parcial procedência, na verdade, seria para determinação de perícia, né, e pode surgir uma improcedência total ou uma parcial procedência, porque as notas fiscais precisariam ser analisadas. O que é que acontece? No auto de infração, temos no relato infracional que houve falta de recolhimento de ICMS diferencial de alíquota em operações que envolvem bens de uso e consumo, certo? E o que a contribuinte defende é que alguns dos bens nas notas fiscais não são bens de uso e consumo, são bens do ativo ou insumos. No caso dos bens do ativo, a previsão no artigo 13b do regulamento do ICMS, aqui não incida para que fique diferido o ICMS diferencial de alíquota. No caso do insumo, a previsão não é tão expressa quanto no caso de bens do ativo. O artigo 506 do regulamento do ICMS prevê a responsabilidade tributária, mas nós temos a nota explicativa 02/98, que diz o seguinte: fica excluído da responsabilidade do recolhimento do ICMS substituição tributária, que se refere ao artigo 506 do decreto 24.569/97, o contribuinte enquadrado no CAI 267-100-0, estabelecimento panificador, que adquirir mercadoria para ser empregado como insumo no processo de industrialização. Para efeito do item anterior, será também considerado insumo material de embalagem quando não destinado à comercialização. Tanto em defesa quanto em recurso, a contribuinte menciona algumas das notas, faz uma análise por amostragem. Algumas notas tratam de bens do ativo, porque trazem talheres, travessas, né, recipientes, onde são colocados alimentos, que são objetos que têm uma vida útil superior a 1 ano. Né, então, não teriam como ser bens de uso e consumo. Bem de uso e consumo é uma esponja, alguma coisa que se desgasta rápido, né? E talheres, recipientes, travessas não se desgastam tão rápido para serem considerados bens de uso e consumo. Além disso, algumas notas fiscais tratam de corantes, de pasta americana, de temperos, né, coisas que são consumidas ali durante o processo produtivo, portanto, se enquadrariam no conceito de insumo. Tanto os insumos quanto os bens do ativo têm ICMS diferido, então não faria sentido uma penalidade de falta de recolhimento de ICMS quando ele é diferido. E é isso que a contribuinte defende. Com todo respeito à assessoria, responsável pelo parecer, pode ter havido um equívoco ou outro do contribuinte, mas o objetivo desse tribunal é apurar a verdade material, né? Um dos princípios que rege esse tribunal é apurar os fatos, apurar de fato o que aconteceu. Quando se trata de infração, seja ela penal, tributária, administrativa, essa infração ela precisa de materialidade, né? Ela precisa de evidências suficientes que a suportem. Esse auto de infração, caso o processo administrativo transite em julgado, ele vai ter uma presunção de certeza e liquidez.
E, no momento, essa presunção está sendo elidida, né, está sendo demonstrado argumentos válidos de que o raciocínio empregado pelo agente fiscal responsável pela autuação, ele pode ter alguns equívocos, né, ele pode ter alguns equívocos fáticos. Então, foi por isso que se deixou sugerida a perícia, né, inclusive eu queria fazer menção aqui ao artigo 42 da Lei 15.614, que diz o seguinte: compete à CEPED, a Célula de Perícia Fiscal e Diligências, esclarecer e dirimir dúvida de natureza contábil, fiscal e financeira com vistas a subsidiar o descobrimento da verdade dos fatos, objeto de controvérsia nos autos do processo administrativo tributário. Então, o contribuinte gerou uma controvérsia e compete à CEPED realizar o descobrimento da verdade com relação a essa controvérsia, analisando os documentos fiscais acostados pelo contribuinte. Inclusive, se sugere uma perícia em que os quesitos dessa perícia seria a análise de quais notas fiscais tratam de insumos, quais tratam de bens do ativo, quais tratam de uso e consumo, para determinar se seria uma improcedência, se seria uma parcial procedência, tendo em vista que o pedido é para exclusão da base de cálculo da penalidade das operações que não tratam de bens de uso e consumo. Então, em suma, o pedido principal é extinguir o auto de infração em razão do pagamento, né, pela ocorrência de bis in idem em relação a outro auto de infração já quitado. O pedido subsidiário é a determinação da realização de perícia, com base nos artigos 42 e 46 da Lei 15.614, com base nos quesitos também sugeridos pela contribuinte, que podem sofrer alteração no decorrer da sessão. Consequentemente, após a realização da perícia, determinar a exclusão de base de cálculo das operações que tratam de insumos e de bens do ativo, das operações envolvendo as notas fiscais que tratam de insumo e bem do ativo. E é esse o posicionamento da contribuinte, e agradeço mais uma vez a palavra. Obrigado, doutor Lucas. Processo em discussão, senhores. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Bom, senhor presidente. Presidente, inicialmente, que já adiantando um pouquinho o encaminhamento, foi feita a suscitação, né, o fundamento pelo contribuinte. Ele não tratou como preliminar, na verdade, tratou como mérito a questão do bis in idem, né? Mas, tal como o julgamento de primeira instância, o que se verifica é que, embora tenha sido aplicada realmente duas sanções, né, em uma mesma operação, trata-se de fatos diversos, né, tanto que poderia ter havido apenas uma das infrações, né, ele poderia ter deixado de cumprir a obrigação do selo de trânsito, porém recolhido o ICMS, ou poderia ter recolhido o ICMS e não descumprido também a própria obrigação do selo fiscal. Então, são realmente infrações independentes, e por força disso, cada infração teve sua sanção correspondente aplicada, embora com a minha ressalva pessoal de que realmente as alíquotas ou os percentuais são muito altos, né, mas isso aí não nos cabe aqui apreciar, o Supremo tem apreciado alguns casos, então não nos caberia adentrar pela questão do valor somatório das penalidades, mas sim que são aplicadas individualmente, distintamente, por serem decorrentes de fatos diversos. E quanto ao pedido de perícia, de fato, também acostando ao parecer da Procuradoria, entende que não poderia o julgador de primeira instância, tampouco a assessoria processual tributária, impedir o contribuinte de provar, né, a natureza real daquelas operações, pelo simples fato de ter, por ocasião de sua escrituração fiscal, ter identificado o CFLP como sendo de uso e consumo. Ele tem, sim, o direito, durante o procedimento administrativo, né, como confirmação da ampla defesa, provar daquelas operações, mas para que seja, sim, dado o tratamento tributário adequado, né, a cada uma delas, né, individualmente. Então, encaminho, senhor presidente, para realmente acolher o pedido
de realização da perícia, justamente para que seja identificado nas notas fiscais quais são, efetivamente, ativo permanente, de consumo, de uso e consumo, e utilização para industrialização. Obrigado, doutor Felipe. Em discussão, senhores, lembrando essa questão do bis e idem, alguma discussão com relação a essa matéria? E com relação à perícia, alguma discussão? Doutora Mônica Castelo, com a palavra. Obrigada, presidente. Assim, eu gostaria de perguntar aqui ao relator se realmente o contribuinte, ele traz algumas questões, algumas notas, né, que possam suscitar essa questão da dúvida, né, de que realmente poderiam se tratar de insumos, ou ele somente faz, assim, alegações, porque eu tentei olhar aqui no processo, realmente eu não consegui abrir, aí minha primeira indagação seria essa, o doutor Felipe, se o senhor puder ajudar aqui, ou seriam apenas colocações que foram feitas, né, isso aí seria interessante para a gente começar a conversar. Doutora Mônica, se me permite, ele traz, obviamente, ele não faz a descrição, vamos dizer assim, o levantamento integral, né, ele não faz esse laudo paralelo já, ele pega a perícia, que seja feita perícia, mas traz, sim, as notas fiscais, eles estão todas anexadas aos autos, né, e ele identifica por amostragem, foi citado, inclusive, aqui na tribuna, a questão de utensílio e tal, e essa classificação, né, insumos também para a questão de bandeja, embalagem e tal, tudo, né. Então, embora ele não faça realmente o cotejo nota fiscal por nota fiscal, ele cita, por exemplo, aqui, inclusive, os memoriais, a nota fiscal 8.349, que se refere a pratos, talheres, utensílios, coisas que reputam que, como são bens duráveis, de mais de 1 ano, 2 anos, eles devem sofrer um enquadramento como ativo, não como uso e consumo, né? Não são bens que se esvaem com um pequeno tempo. Então, assim, embora não tenha sido feito realmente nota por nota, ele traz, sim, elementos, que, a meu ver, né, e traz isso desde a defesa, né, ele pede para apresentar isso desde a defesa, desde para provar, e cita quais são várias das mercadorias que se identificariam tanto como ativo, como bens consumir, industrialização, e aqui ele coloca e cita a nota explicativa que os bens de embalagem, né, eles também devem ser considerados nesse sentido. Então, a meu ver, ele traz, sim, elementos de convicção de quem, fazendo a perícia, possa, sim, haver essa discriminação mais detalhada com relação às operações. Certo, eu agradeço o esclarecimento. Uma outra questão que eu trago aqui para uma pontuação, se for necessário, assim, uma discussão, porque se tratam de operações que foram registradas na escrituração fiscal digital do contribuinte, não é, o doutor Felipe? Onde existe, diferentemente da ADF, né, uma assinatura digital, onde o próprio contribuinte, ele informa quais são aquelas operações. Esse aqui é um dos argumentos, né, que no caso ele usa, que o senhor até colocou até no seu relato, que o fato de ter escriturado, né, no CFOP, porque assim, foi o próprio contribuinte que, no momento da sua escrituração fiscal digital, ele elencou aquelas mercadorias, ou aqueles produtos, como material de uso e consumo e ativo imobilizado. Então, com base nessas informações, a fiscalização fez esse levantamento, tá? Então, não foi a fiscalização que, verificando as notas, disse assim, não, o contribuinte aqui colocou como isso, mas não é isso, é isso. Foram informações prestadas pelo próprio contribuinte. E isso, senhores, eu entendo que deva ter um certo peso, né? É claro que tudo é verificável, mas, uma vez que o próprio contribuinte elencou, a gente levando essas informações aí para a perícia, e fazendo agora com que esse entendimento prevaleça, a gente não está permitindo uma alteração posteriormente ao início de uma ação fiscal. O contribuinte teve, depois que ele fez sua escrituração fiscal digital, possibilidade de fazer a alteração referente à sua escrita fiscal digital antes de iniciar a fiscalização, a ação fiscal, onde ele tinha espontaneidade
para fazer suas alterações que fossem necessárias. E ele não fez. Né? Então, assim, chega a fiscalização agora, onde cessou a espontaneidade do contribuinte, e caso a gente realmente permita que a perícia faça esse tipo de alteração, a gente está novamente dando a espontaneidade para o contribuinte fazer isso. Né? Então, assim, diferentemente da escrituração da DF, eu entendo que a gente estaria abrindo uma nova espontaneidade para o contribuinte, e uma vez que iniciou a ação fiscal, ele teria perdido essa espontaneidade, visto que foram informações em que ele próprio determinou como sendo de material de uso e consumo e ativo imobilizado. É isso, são as minhas colocações. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vamos por partes. Bom, em primeiro lugar, o que caracteriza a operação é a sua própria natureza, e não a forma como ela foi escriturada. Então, comprovada a natureza da operação, se aplica a legislação de regência, e não a forma como ela foi escriturada. A natureza da operação, ela está lá contida na nota fiscal, se é um insumo, se não. E existe o chamado erro de fato. A legislação prevê o erro de fato. O erro de fato, constatado o erro de fato, ele é suprido, é a busca da verdade material. O que o contribuinte fez aí, se ele tiver feito realmente, escrito, ele foi um erro de fato. Isso aí não muda a natureza da operação, ela permanece. A busca da verdade material é para ver a natureza da operação. Então, não há nenhuma modificação, nem abertura de prazo para o contribuinte retificar e tal, porque essa não é a questão. A questão é a busca da essência da operação. E o contribuinte praticando o erro de fato, esse erro ele é suprido. Eu não vejo nada como uma reabertura de espontaneidade. Independente de como conste nos livros a anotação, o que vale é a natureza da operação. Erro de fato acontece, né? É só isso, senhor presidente. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Felipe, só para destacar, né, o contribuinte ele traz na sua defesa, no memorial, alguns quesitos. Talvez fosse bom destacá-los, até para, se a decisão dos senhores for no sentido da perícia, né, da diligência, quais os quesitos devem constar nesse pedido, essa solicitação junto da perícia. Vou fazer, então, presidente, me permite a leitura rápida aqui, são só 4 quesitos, de repente até a gente diminui um pouquinho. A essência, obviamente, é identificar as operações, né, mas ele coloca o primeiro quesito, né. A empresa autuada se enquadra nas especificações apontadas na nota explicativa, né, no fato de ela utilizar bens para industrialização, né, seria isso. Você primeiro coloca uma pergunta até mais jurídica, né, do que de fato, mas assim está posto. 2. Os produtos vislumbrados nas notas fiscais apresentados pelo contribuinte segue recurso ordinário. Se trata de insumos industriais, quais deles, quais critérios utilizados para o enquadramento do conceito de insumo nesta perícia? Isso aqui, especificamente, a identificação das notas de insumo, né, no processo industrial. 3. Os produtos vislumbrados nas notas fiscais apontados pelo contribuinte no recurso ordinário se tratam de bem de ativo fixo ou imobilizado? Quais deles? Quais os critérios utilizados para o enquadramento do conceito de bem de ativo ou imobilizado desta perícia? Por último, produtos vislumbrados nas notas fiscais apontados pelo contribuinte no recurso ordinário se trata de bens de uso e consumo? Quais deles? Quais os critérios utilizados para o enquadramento do conceito de uso de bens e consumo desta perícia? Ou seja, traz aqui o primeiro quesito mais genérico, né, talvez até mais do ponto de vista da área jurídica, e os 3 outros justamente para apontar quais são os insumos utilizados no processo industrial, no ativo imobilizado e uso e consumo. Só lembrando, senhores, que ao formularmos os quesitos para a perícia, né, temos que ser bem objetivos, até para que a perícia, né, não forme, né, não tenha um juízo de valor. Então, assim, teríamos que identificar e ser bem específico com relação aos quesitos, né, a ser encaminhados. Essa nota explicativa trata de bens de uso para uso industrial, diferencial de alíquota, não sei, teremos que precisar, né, com mais detalhes, até para que os senhores decidam.
em discussão ainda essa questão da perícia. O doutor Falcão está presente? Não ouvi ainda sobre a matéria. Pois é, senhor presidente, não é tão simples assim, né? Primeira situação é que, de acordo com o artigo 4º, artigo 3º do regulamento do ICMS, ocorre o fato relador do ICMS no momento da entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria ou bem oriundos de outra não destinados a consumo ou ao ativo permanente. Inciso 14. Não há dúvida que a empresa aí, eu não vi qual é o KNAI da empresa, se é de indústria ou é de comércio, o que é, mas ela fabrica, né, tortas, bolos, e tanta coisa que se falar dá vontade. Lógico que se eu verificar que está comprando açúcar, está comprando massa de trigo, lógico que isso daí não é uso e consumo, é insumo para industrialização. Tem essa peculiaridade. Agora, na questão, fica mais fácil para verificar o que é insumo, né? Aí o insumo não paga o antecipado na industrialização, né? Não paga. Mas o que é de uso e consumo, o doutor Lucas até falou, deu um exemplo, esponja, né? Bombril, detergente, isso daí tudo é consumo, paga o diferencial dali. Agora, o que eu estou achando mais complicado é o ativo fixo e permanente. Eu vi na nota que compra muito copo. Um copo plástico, não posso considerar isso como ativo fixo nem permanente. Isso é uso e consumo. Ele é usado e jogado fora na mesma hora. Bandeja. Agora vi que tem prato, talheres, aí eu fiquei na dúvida nessa questão. O doutor Lucas até disse que se ficar mais de um ano lá é considerado permanente. Não estou lembrado se a gente já analisou essa questão. Geralmente, quando a gente trata de permanente, né, muitas questões na rádio seguinte, são dessas indústrias maiores, produtoras de bens, máquinas, essas coisas, que aí fica mais fácil detectar, né? Claro, né, isso ali é um ativo permanente. Mas aqui na empresa tem muito garfo, considerar garfo como ativo permanente, aí eu não sei. E para fazer a perícia, nós temos que chegar a essa conclusão com alguma coisa da legislação. Eu estou procurando aqui, mas assim, eu não encontrei aí. Senhor presidente. Senador Matheus, sua palavra. Me parece que essa questão, suscitada pelo doutor William e também muito bem exposto pela doutora Mônica, ela deverá ser resolvida com a diligência. A diligência vai utilizar 2 critérios para identificar o que são bens de ativo permanente, o que são usos de consumo ou a ser utilizado no processo industrial. No caso de bens de ativo permanente, são 2 elementos que são utilizados. Além da destinação, é o valor também. A questão da duração não é elemento por si só suficiente para caracterizar o ativo permanente. É necessário que aquele bem, além de ter determinado valor mínimo, há necessidade que ele contribua para o resultado de mais de um exercício. Então, mas esses critérios são fáceis. Doutor William, a contadoria, o contador, a perícia, tem esses elementos fáceis, não vejo grande dificuldade na realização dessa diligência, não. E de qualquer sorte, porque, veja, o agente fiscal, ele fez a ação fiscal, como já muito bem exposto, escolheu os elementos pelas informações que foram dadas pelo contribuinte na sua escrituração, lá no seu CFOP. Houve aí um trava-língua aí por conta do seu Felipe, né? O CFOP, eu também travo, viu, doutor Felipe? Indicado pelo contribuinte era de que os bens eram de uso e consumo, né, razão pela qual o agente fiscal está cobrando diferencial de alíquota que afetou o lançamento. Mas não vejo grande dificuldade se efetivamente esses bens não são de uso e consumo, são de ativo permanente ou estão sujeitos ao diferimento com a dispensa do pagamento posterior,
Isso tudo pode ser verificado com a diligência, não vejo que ocorreria aí a inovação. Essa é a razão pela qual a Procuradoria sugere, mais uma vez, senhor presidente, que seja feita a diligência e verificar esses pontos, até que já foram apontados pelo doutor Felipe Amaral. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Lembrando que sobre bem de uso e consumo, acho que a Secretaria da Receita Federal ela trata muito bem sobre essa matéria, né, estabelecendo, inclusive, valores, determinando os valores específicos. Senhores, mais alguma discussão com relação ao processo? Doutor Felipe Amaral, entendo, e aí uma sugestão, né, a questão dos itens, verificar ou identificar os produtos empregados no processo industrial, acho que é um ponto importante, para que a partir daí, né, identifique quais os produtos de fato são empregados no processo industrial. E com relação aos bens do ativo permanente, né, como já destacado pelo doutor Matheus, a questão de destinação e de valores, para, a partir desse quadro, né, demonstrativo, os senhores definirem, então, a nova base de cálculo. Alguma discussão, senhores, adicional? Senhor presidente, me desculpe, é só porque eu gostaria de entender quais foram os critérios como é que vai ser encaminhada a perícia, como é a formulação, a perícia. Doutor Felipe, com a palavra. Senhor presidente, tentei aqui simplificar, que vamos dizer assim, que seria quase que um quesito único, mas estou aberto aos senhores. A perícia seria promover o seu perito, dentre as notas fiscais utilizadas pela fiscalização, a identificação acerca de quais delas se refere a insumos destinados ao processo de industrialização, a bens do ativo permanente imobilizado e a uso e consumo, promovendo a respectiva discriminação e quadro demonstrativo. Tem sido feito dessa forma. Agora, a menos que queiramos, aí não sei se a doutora Mônica é nesse sentido, que ela já quer, vamos dizer assim, e colocar alguns parâmetros, Mônica, para que o perito possa fazer essa divisão, seria isso? Doutor William Falcão, com a palavra. Assim, quando eu li o julgamento singular, eu observei, o Felipe já falou sobre isso, e o trabalho foi formulado em cima da própria declaração do contribuinte, a doutora Mônica também já levantou essa questão, que ele declara no CFOP 2551 e 2552 compra de bem para o ativo permanente, imobilizado. E no 2556 e 2567, compra de material para uso e consumo. Pelo que eu entendi, em que pese ele colocar esses códigos, pelo que eu entendi na argumento do Dr. Lucas, eu até está equivocado, quando ele coloca nesse código 2556 e 2557, compra de material para uso e consumo, aí ele incluiu os bens adquiridos para insumo. Então, para não abarcar toda a movimentação, não poderia restringir só dentro dos 4 CFOP, está certo que o contribuinte declarou no 2556 e 2557, compra de material para uso e consumo. Mas dentro desse CFOP, ele declarou equivocadamente que, por exemplo, a farinha que comprou, o açúcar, o corante, ele colocou aqui equivocadamente, quando teria que ter colocado como insumo, e aí tirar daí e fazer separados, ou deixar no todo do exercício 2014 e 2015 e levantar tudo. Seria um trabalho bem mais volumoso, e se restringir aos 4 CFOP seria mais restrito. É isso que eu estou questionando. Conselheiro. Sem oposição, por mim, ok. Mais alguma discussão, senhores? Então, vamos adiante. Doutor Felipe, com relação a essa preliminar, vamos chamar assim, né, do bis e idem, né, que o contribuinte traz aos autos, pedindo a extinção, que o auto de infração 2018-04921, que trata, né, de omissão de a falta de selo fiscal, foi lavrado sobre o mesmo fato, uma obrigação acessória, inclusive pago. Com relação a essa despedida à parte, como o senhor vota? Presidente, eu voto por negar provimento a este capítulo, né, do recurso, por entender que trataram-se de 2 infrações autônomas e não havendo que se falar, portanto, na ocorrência do bis e idem.
Algum voto em sentido contrário, senhores? Senhoras? E com relação à perícia, doutor Felipe, como vota, já com os quesitos? Senhor presidente, então, voto por acolher o pedido de perícia formulado pela parte, e aqui já adaptando aqui para o CFOPs, falando agora sem gaguejar, doutor Matheus, espero eu, para que determinar a relação de perícia, para que o seu perito, dentre as notas fiscais utilizadas pela fiscalização, com as CFOPs 2551, 2552, 2556, 2557, promova a identificação acerca de quais delas se referem a insumos destinados ao processo de industrialização, a bens de ativo permanente imobilizado e a uso de consumo, promovendo a respectiva discriminação em quadro demonstrativo. Ok. Algum voto em sentido contrário, senhores? Doutora Mônica, foi muito claro, explicou aí o doutor Felipe. Então, nenhum voto Ficou, contrário. presidente. Obrigado. Nenhum voto contrário. Esta Câmara, por decisão unânime, resolve baixar o custo do processo em realização de perícia para verificar, né, conforme os CFOPs relacionados. Eu já peço que o doutor Felipe depois encaminhe à secretária Vaneide para que conste em ata, né, os quesitos formulados envolvendo para identificar os produtos, no caso, insumos, ativo permanente, uso e consumo. Ok? Essa é a decisão para o processo, agradecendo a participação do doutor Lucas aqui conosco. Doutor Lucas. Inicialmente, agradecer a atenção, eu queria só pedir ao doutor Felipe, se possível, para, após a perícia, haver a intimação da contribuinte para a manifestação do laudo pericial. No próprio pedido, doutor Lucas, vamos solicitar que indique um assistente técnico que possa dar o suporte. Eu verifiquei, inclusive, que nessa ação fiscal já tem um processo 4923 na perícia. Dentro dessa ação fiscal, parece que existe já um processo anterior ao que nós encaminhamos, né, hoje para uma verificação. Então, o senhor também será intimado, né, para a apresentação de assistente técnico. Certo, pois eu agradeço a atenção e peço licença para me retirar. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Senhor presidente, Bom dia. o advogado da empresa, que será julgado em seguida, informou que não irá comparecer à sessão. Eu estou com o documento aqui. Caso o senhor deseje, eu posso compartilhar com os membros. É interessante apenas encaminhar, né, para o relator, doutor Felipe Amaral, né? Isso. Então, faremos 5 minutos de intervalo, retornaremos com o último processo da pauta.